Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando de volta, está feita a lição de número 10 das lições bíblicas CPAD, Sala Juvenis. A nossa lição vai ao ar, como será ministrada, no dia 8 de dezembro de 2024 e traz por tema o engano da teologia da prosperidade. O texto se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, o versículo de número 1, que está escrito desta maneira: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Repetindo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Então, nós já temos aí mais ou menos uma ideia de como esta falsa doutrina erroneamente traz por nome teologia. Quer dizer, a partir do momento em que nós sabemos que são as heresias elas vêm com uma roupagem tentando imitar o cristianismo. E como é uma tentativa de imitação, obviamente ela precisa dos seus doutores. Veja que Pedro ele diz aqui falsos doutores, quer dizer falsos mestres, falsos doutrinadores, aqueles que têm por objetivo ou tarefa ensinar ou instruir os cristãos, seja na igreja, seja numa instituição de ensino. Nós não estamos isentos de ter nas nossas cadeiras mestres, doutores que, infelizmente, por engano ou por também intencionalmente ou intencionalmente colocar doutrinas falsas no meio da igreja. E uma destas tentativas foi feita através da teologia da prosperidade. Nós podemos nos perguntar se é lícito ao crente ter bens, se é lícito ao crente trabalhar, se preparar para possuir bens ou melhorar de vida. Então nós vamos entender até que ponto a prosperidade ela é saudável e até a partir de qual ponto ela se torna perigosa, este ensinamento. Tá bem? Então nós vamos ver tudo isso e agora estaremos lendo os objetivos da lição. O que nós queremos atingir, aonde nós queremos chegar com a lição. Mostrar o que é teologia da prosperidade. Segundo, compreender qual é a fonte de autoridade na vida do crente. E o terceiro objetivo, apresentar por que as crenças e práticas da teologia da prosperidade são equivocadas à luz do Evangelho. Veja que tudo o que nós trazemos, as nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, seja as lições da CPAD, sejam as lições Betel Dominical, todas elas trazem uma visão bíblica do que é e do que não é. Isto é interessante porque no momento em que nós vemos em que as pessoas estão se distanciando cada vez mais das Sagradas Escrituras. E, obviamente, a maioria dos que se afastam dela, eles têm por finalidade de trazerem as suas ideias, as suas opiniões, aquilo que eles pensam, e não o que está realmente contido nas Sagradas Escrituras e nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos. E é por isso que nós precisamos nos preparar cada vez mais para quê? Para que nós possamos enfrentar estas heresias, seja como aluno da escola dominical, os professores, obviamente, têm esta obrigação um pouco maior, essa responsabilidade um pouco maior, porque eles têm a característica de ensinar, de formar caráter cristão na vida daqueles que estão em formação ou aqueles que já têm um bom tempo
que estão congregando ou que aceitaram a Jesus como Salvador. Isso não quer dizer que uma pessoa que tenha muito tempo servindo a Deus, ele não precisa de instrução. Ora, é uma ideia equivocada. Todos nós precisamos, mas principalmente esta faixa etária que nós tratamos, dos jovens, os juvenis, os adolescentes, as crianças, porque estão numa idade muito tenra e, obviamente, as suas mentes em formação, elas absorvem muito mais aquilo que lhes é ensinado e, obviamente, eles terão um desejo maior de aprender aquilo que lhes atrai. Se nós não tivermos a ideia, sim, nós não produziremos um material que chame a atenção dos nossos alunos. Então, senhores professores, nós precisamos estar sempre contextualizados, nós precisamos estar sempre preparados. O professor não pode chegar esbaforido na escola bíblica dominical porque ele não sabe, porque ele não leu, porque ele não tem ideia do que vai ser dito. Então, o professor ele precisa tomar cuidado e na semana que antecede a escola bíblica dominical, pelo menos meia hora, 40 minutos, ele precisa estar em contato com a lição e com a palavra de Deus para que ele tenha uma base sólida daquilo que ele vai. E todo este alimento ele tem que ter um atrativo. Veja bem, quando um alimento ele é preparado, quando ele é disposto nos pratos, o que acontece? É feito de uma maneira que até chame a atenção. É por isso que diz que o ser humano é fisgado pelo estômago. Meu finado pai dizia assim, enche primeiro os olhos do que o estômago. É aquele que enche o prato. Porque o prato às vezes é tão bonito e nós vamos até ele. Porém, também o outro lado também é perigoso. Existem coisas bonitas que não são sadias, que não fazem bem. Isso principalmente nós falando de teologia, de ensino, mas os nossos juvenis, os nossos jovens, os nossos adolescentes têm em si a presença de Deus e eles podem muito bem adquirir conhecimento saudável das Sagradas Escrituras. Então vamos mais adiante, entrando na lição, o tópico de número 1, a teologia da prosperidade. Temos uma introdução baseada nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, esta palavra, veja, infelizmente esta palavra está sendo empregada de forma equivocada para denominar uma prática prejudicial. Qual palavra que está sendo usada fora de contexto? É a questão da teologia. Theos, Deus, logia, ele com o significado de estudo. Obviamente que nós não conseguimos estudar Deus, mas nós vamos estudar a sua personalidade, nós vamos estudar as suas características, nós vamos estudar áreas que nos são reveladas da pessoa bendita do nosso Deus. Ninguém conseguirá estudar e chegar ao plano de conhecimento de quem é Deus. Porém, veja bem, a partir do momento que se usa esta expressão teologia, dá-se a ideia de que aquilo que vai ser, ou tem-se a ideia daquilo que vai ser transmitido, seja uma coisa boa. Por quê? Porque traz um nome, sabe, interessante. Porém, nós vemos aqui que a partir do momento em que nós olhamos mais friamente para os ensinos desta teologia falsa, né, desta heresia, nós vemos que nós chegamos à conclusão de que o emprego ele é equivocado. Por quê? Porque não tem base nas Sagradas Escrituras, não tem base na história da igreja, não tem base nos ensinamentos de Cristo, não encontra nenhum tipo de base, nenhum tipo de alicerce que ele possa se estruturar e crescer. Então, aqui há um erro equivocado. Por que equivocado? A palavra teologia não traz aquilo que realmente ela se presta a trazer, que é instrução a respeito de Deus, a respeito de Deus. Tá bem? Então nós vemos aqui, e também o escritor chama de uma prática prejudicial. A partir do momento em que nós prestamos atenção nesta palavra, o que é prejudicial? É algo que prejudica, que faz mal, que não ajuda, que atrapalha. Quando nós olhamos para determinadas palavras, nós precisamos prestar bastante atenção.
Para quê? Para nós não cairmos em certas armadilhas, em certas ciladas, que também são propostas pelo inimigo das nossas almas. E as heresias, nós sabemos que toda mentira tem por apoio o pai da mentira, que é o diabo. Tá bem? Então vamos mais adiante para nós podermos entender um pouco mais desta lição, desta questão. Então nós vemos que, a princípio, a teologia, o ensino sobre este tipo de prosperidade, ele já traz o equívoco antes de ser apresentado quando se apresenta como teologia, e não é. Não é, porque é uma heresia. E quando nós estudamos a pessoa de Deus, nós vamos extrair ensinamentos que nos trazem base para uma vida cristã sadia. Tá bem? Sadia. E quando nós olhamos para a teologia da prosperidade, não é nada disso que se nos apresenta. Nada disso. Tá bem? Por quê? Primeiro, nós vemos que ela traz também outros ensinamentos, vem atrelado a isto, ensinamentos que não fazem parte da cristologia, da eclesiologia, da teologia, da paracletologia, do ensino dos apóstolos. E nós vemos aqui a questão do ponto de número 1, confissão positiva. Veja, por que essa confissão positiva? Por que ela é chamada? Veja, ela surgiu com um curandeiro chamado Phineas Parkhurst, que acreditava no poder da mente. Veja, toda a filosofia que vem baseada no poder da mente, ela está estruturada sobre o pensamento humano. E nós sabemos que tudo que é baseado, estruturado na mentalidade humana, na força humana, no pensamento humano, ela não tem como dar certo. Não tem como. Por quê? Nós temos a ideia, também biblicamente passada, que quem se apoia no braço de carne, Jeremias disse, maldito o homem que confia no outro homem. E quando nós olhamos e acreditamos em nós mesmos, veja que estas filosofias, eu não vou nem chamar de religião, uma grande parte são pensamentos, são filosofias, chegou-se à conclusão a partir de análises de situação que não tem nada a ver com uma análise crítica da Bíblia. Nós vemos que ela está fadada ao erro. Por isso Jeremias também diz, maldito é o homem que confia no homem. E nós temos o problema de nós confiarmos em nós mesmos. Nós vamos produzir auto-engano, nós vamos produzir egoísmos, nós vamos produzir coisas que não estão ligadas à pessoa de Deus, e sim é ligada à pessoa do homem. Então este cidadão, chamado Phineas, né, um curandeiro chamado Phineas, que acreditava no poder da mente. Aí você me pergunta, todos sempre tentando, já falei sobre tentar parecer com o cristianismo autêntico, enganando até mesmo crentes desavisados. Nós falamos sobre a estruturação do crente. O crente precisa ter uma base bíblica razoável para que ele não seja enganado. Aqui o escritor, ele chama de crentes desavisados. Crentes desavisados. E muitos, veja que essa doutrina começou no tempo com algumas ideias. Ela foi trazida para o Brasil por eu lembro de 4 grandes nomes de expressão que trouxeram esta teologia da prosperidade também para o Brasil. E houve um tempo de transtorno muito grande nas igrejas. Por quê? Porque muitos eram levados ao engano. Por quê? Porque são crentes despreparados, crentes desavisados, crentes que nunca se preocuparam em saber qual é o verdadeiro ensino das Sagradas Escrituras da prosperidade. Então vamos ligar uma palavra que está intrinsecamente ligada à prosperidade: riqueza, bens materiais, posses materiais. E muitos crentes ainda não aprenderam esta lição e foram arrastados aí
por esta teologia. E, infelizmente, muitos se perderam no caminho. E alguns que se perdem, mesmo tendo a oportunidade de voltar, eles não voltam porque estão envergonhados por terem sido enganados. Mas veja que as portas dos céus, os braços de Deus ainda estão abertos para este crente que, infelizmente, foi enganado. Então, volte o mais rápido possível. Como nós dissemos no início, toda heresia ela tem por princípio ser parecida com o cristianismo. Por quê? Se não houver alguns elementos que dê a aparência de um cristianismo genuíno, não tem como enganar determinados cristãos. Veja que será também uma arma usada pelo anticristo. Veja que todas as nações se dobrarão diante do engano que ele vai pregar. Mas quando ele se revelar quem ele verdadeiramente é, aí principalmente os judeus vão se levantar e nós sabemos o decorrer da história. Então, isto também é nos dado porque nós vimos na leitura oficial que muitos falsos mestres, doutores, se introduziriam ou estariam introduzindo encobertamente heresias, falsos ensinos entre a igreja, entre o povo de Deus. E também, infelizmente, não são poucos os crentes, os cristãos que são até cristãos de boa fé, de boa índole, de bom testemunho, mas não estão preparados para determinadas coisas. E eles são arrastados por esses tipos de ensino. Então, todos tentando se parecer com um cristianismo autêntico. Ele tem que trazer alguma coisa no seu escopo, no seu bojo doutrinário, que lembre o cristianismo. Para quê? Para que os crentes desavisados caiam nas suas ciladas, nos seus engodos, nos seus enganos. Tá bem? E como este movimento cresceu? Veja, nós temos uma data de 1891, o pastor Kenyon adaptou a ideia desta e de outras seitas ao Evangelho, por meio de livros e campanhas. Agora nós temos um homem, e nós vamos aprender também, que até pessoas com uma aparência de piedade também erram. E até pessoas piedosas erram. E nós precisamos tomar cuidado, porque não é porque uma pessoa está trazendo um determinado estudo, um determinado pastor, uma determinada missionária, que nós temos que correr atrás, que nós temos que usar a nossa faculdade mental, o nosso pensamento, para chegarmos a um consenso, se aquilo é doutrina ou se é heresia, se é um ensinamento genuíno das Sagradas Escrituras ou se não é. Tá bem? Então nós temos aqui um pastor, E.W. Kenyon, que fez o quê? Ele trouxe ensinamentos de seitas heréticas, e ele juntou ao cristianismo. É a mesma coisa de você pegar um copo com um suco concentrado de uva e você introduzir 1 litro, 2 de água. Veja, de água, você vai ter a lembrança deste suco, do sabor da uva, mas as características já foram perdidas há muito tempo. E estas pessoas fazem isso, introduzindo no Evangelho estas heresias, elas sempre serão num número maior do que a verdade. Você vai ter uma lembrança do Evangelho, mas não é. Você vai ter uma lembrança das doutrinas, mas não é doutrina bíblica. E quando nós comparamos as Sagradas Escrituras, elas não resistirão às falsas heresias. As heresias, elas não, ou os falsos ensinos, não resistirão ao confronto com as Sagradas Escrituras. Tá bem? Geralmente, eles vão trazer uma ênfase maior alguns assuntos que atraem a população. Este cidadão aqui, este pastor, a ênfase era dada aos textos bíblicos sobre cura e prosperidade. Veja, são 2 ensinamentos sadios, principalmente para nós cristãos pentecostais. Nós acreditamos piamente que Cristo cura nos dias de hoje. E Cristo continua curando nos nossos dias. Nós não somos cessacionistas, nós não acreditamos na interrupção dos dons do Espírito Santo quando
foi o colégio apostólico, ele chegou ao seu fim. Não, nós continuamos crendo nos dons do Espírito Santo. E dentro dele está o dom de curar, tá bem? Porém, nós temos uma visão sadia, e nós veremos mais adiante por que há uma visão distorcida e por que há uma visão sadia destes dois ensinamentos bíblicos, tanto a cura quanto a prosperidade. Porém, essas pessoas sempre eles vão usar de ensinos, vamos dizer assim, ainda que falsos, mas é daquilo que atrai o povo. Porque nós vivemos numa nação doente. Quantos doentes nós temos? E obviamente quando você anuncia, quando alguém anuncia, fulano de tal vai estar pregando e orando para Jesus curar. Maravilha, vai haver uma grande movimentação até onde este cristão está. E ele precisa tomar cuidado para quê? Para que ele não se sinta traído pelo seu coração, porque foi atraído uma grande multidão para estar diante deles. E muitos se perdem neste momento, porque eles creem que aquela multidão está ali não por causa de Cristo, mas por causa dele. E alguns chegaram a dizer coisas escabrosas a respeito de Cristo e da sua palavra. Nós veremos um dos grandes nomes, né, chamado Benny Hinn, tem livros, tem um livro dele que é best-seller até os dias de hoje. É um livro que já tem algumas décadas, mas as tiragens continuam sendo feitas, tá bom? Nem todo escrito é ruim, mas nós precisamos tomar cuidado para que nós prestemos atenção se o suco de uva não foi diluído em um grande volume de água, né? Não adianta um copo de vinho para 1 metro cúbico de água, são 1000 litros de água. Quer dizer, só tem-se a ideia de que havia suco de uva naquele copo ou no recipiente, que obviamente tem que caber aí 1 metro cúbico de água. Mas veja, assim também eles fazem com o Evangelho. Eles citam até a Bíblia, mas o Evangelho, a pregação do Evangelho em si vai ficar muito distante. Vai prevalecer o quê? Veja, as suas prédicas descontextualizadas. Eles farão uso de versículos, porém, estes versículos são tirados de seu contexto, do real ensino. E nós vemos que nós podemos ver muitas falsas religiões usando deste artifício, que é tirar um versículo do seu contexto e destruir totalmente a ideia que o Senhor deu. É por isso que em alguns lugares também eles são adeptos do culto da pregação expositiva. Por quê? Não tem como, a não ser que a pessoa force muito, a partir do momento que você lê um número maior de versículos, até um capítulo inteiro para uma pregação expositiva, você vai ter uma ideia. A partir da leitura completa, você já tem uma ideia do que é, você já tem uma direção. Então, fica mais difícil de tirar do contexto. Porém, mesmo assim, eles conseguem fazer isso. Tá bom? Muitos conseguem fazer isso. E aquele crente desavisado, ele vai ser tragado pelas falsas doutrinas. Então, veja, a ênfase aos textos bíblicos sobre cura e prosperidade, muitas vezes de maneira descontextualizada. Tá bem? E este Kenyon, ele tinha ainda o dom da oratória. Existem pessoas que são muito bons para falar. Tá? É por isso que você tem aí coaches, você tem pessoas que eles atraem multidões para ouvi-los. Por quê? Eles têm uma prédica atrativa, eles têm uma oratória interessante. Tá bem? Mas a maioria das vezes esta oratória, esta prédica, ela vai mexer com o sentimento das pessoas. Serão palavras sentimentais que tocam em algumas feridas do seu auditório e obviamente levará também muitos às lágrimas. Mas não passa de um movimento sentimental, e de espiritual não tem nada. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque, veja, e ele usava também a ideia
o pensamento o pensamento positivo. Veja, confissão positiva e também o que? Pensamento positivo. Tá bom? Nós tivemos aí um período, se eu não me engano, na década de 90, início do ano 2000, uma luta grande, as igrejas, os pastores, as convenções. Eu vi alguns expositores dessas ideias serem tirados do púlpito quando eu estava na capital, quando eu ia nas reuniões de obreiro, nas sedes dessas denominações, né, das ramificações que estão aqui na capital, Belém, Madureira, Ipiranga, e eu vi pessoas falando em nome da denominação que não lhes era otorgado este direito, e infelizmente tiveram que sofrer algumas sanções aplicadas pelas convenções, para que a pureza, pelo menos do Evangelho, ela fosse mantida, porque nós temos aí equipes de doutrina, de ensinamento, para que eles constatem estas heresias. Quando um pequeno sinal de heresia, esta equipe, esta diretoria, este pessoal, eles vão acionar, obviamente, suas presidências e vai solicitar uma AGO, uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, ou que seja ordinária, para tratar desses assuntos. Tá bem? E este homem usava esta técnica que nós vimos, que é a questão do pensamento positivo. Mais adiante nós vamos ter um pouco mais de ideia sobre confissão positiva e também o pensamento positivo. Então, o crescimento, este movimento tomou um vulto maior, um crescimento maior a partir deste pastor Kenyon, que fazia uso, né, dava determinadas ênfases em alguns ensinamentos sadios, porém, eles conseguiam estragar, eles conseguiam perverter, corromper o ensinamento bíblico com suas heresias. Mas eles usavam, veja que até o diabo também usou na tentação no deserto, ele vai usar versículos da Bíblia extraídos fora de contexto para tentar a Cristo, mas o Senhor estava preparado para aquele e para tantos outros combates e embates que o inimigo e o mundo lhe propusessem. Tá bom? Por que tudo isso? Nós vamos ver algumas ideias até que beiram o ridículo. Ideias que, quando confrontadas, não precisava muito tempo com as Sagradas Escrituras, elas perdiam totalmente suas validades. Aquilo que os seus pregadores colocavam como autoridade não resistiu à autoridade bíblica. Então, a pergunta do tópico 1.3, ser pobre é uma maldição? Aí você me pergunta, mas espera aí, irmão, como é que nós conseguimos chegar até aqui e agora falar sobre pobreza? Porque nós estamos falando de prosperidade. E a partir do momento em que estas vozes apareceram, dos ensinamentos deles era que o cristão não podia ser pobre, não podia ter um carro inferior, não podia ter vestes inferiores, humilde, simples de mal. O cristão não poderia ser pobre. Por isso a ideia da prosperidade. O que é a prosperidade? A prosperidade é você ter bens materiais, é você ter uma bela casa, você ter um belo carro, você ter boa comida, você ter contas bancárias. Essa é a ideia de prosperidade. Porém, não é a ideia que a Bíblia nos dá sobre prosperidade. Por isso a pergunta. Então, se eu não sou próspero, eu sou pobre, sendo pobre, eu sou maldito, eu sou o amaldiçoado? Vamos lá. Então, eu separei aqui um texto, uma parte deste tópico que diz assim: não há nada de errado em buscar, estudar, ser bem-sucedido profissionalmente e buscar melhorar de vida. Pronto, primeiro ponto. Eu posso buscar, lógico, eu até devo buscar. O cristão, ele não pode ser um conformista, ele não pode ser um crente passivo nessa questão.
tá bem? Ele não pode simplesmente assistir, se conformar, se confrontar, e alguns até beiram esta ideia de, eu nasci para isso, Deus me fez, eu não nasci para ter as coisas, não, a ideia é equivocada, tá bem? O problema não está em você ter as coisas, o problema não está em você buscar uma melhoria. Onde está o problema da teologia da prosperidade? Olha, mas este não deve ser o seu único ou principal objetivo. A ideia da teologia da prosperidade é fazer com que os crentes eles buscassem a riqueza como prioridade, sendo que a ideia da prioridade é buscar a Deus, é temer a Deus e ser grato a Deus, é ser grato a Deus. Quando nós aprendemos a ser gratos a Deus, nós vamos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Voltando à ideia, veja, ele diz aqui que o problema é quando o único objetivo do crente, do cristão, é ser próspero. E não é esta a ideia que a Bíblia nos traz. Então você pode buscar, você pode, mas desde que ele não tome conta do seu coração. Isso não se constitua uma obsessão, uma vontade incontrolável de ter as coisas. Quando nós não temos o pensamento da gratidão a Deus, de servirmos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem ou pode me proporcionar, nós perdemos as estribeiras da nossa vida espiritual e nos atiramos a uma busca descontrolada de termos, de possuirmos as coisas. E nós aprendemos em lições anteriores que o cristão ele tem que procurar mais ser do que ter. Hoje nós temos uma lacuna muito grande dentro desta questão, que são crentes que são cristãos de verdade, são bons pais de famílias, são pessoas honestas, são pessoas... Isto é ser. A partir do momento em que o meu caráter ele é transformado e eu passo a expressar as características de Deus na minha vida, eu estou aqui, no caso, como se diz, contente com aquilo que Deus me dá. E uma destas expressões é de gratidão, é de louvor a Deus pelo que eu tenho, pelo que eu sou e onde eu estou. Quando nós não aprendemos a ser gratos e nem estarmos contentes com o que Deus nos deu, nós começamos a procurar as coisas terrenas de uma maneira muito fora de controle. Alguns até largam famílias para trás, largam sua família para trás, largam situações, empregos, e depois ele não consegue encontrar outro. Simplesmente porque ele pôs na cabeça que ele tem que ser, que ele tem que ter as coisas. E não é bem assim. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Ainda que nós buscamos uma melhoria de vida, isto não pode ser o nosso único objetivo, ou o principal objetivo. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, versículo 23, diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Veja que a consequência de nós buscarmos a Deus e a sua justiça é que o Senhor cuidará e proverá daquilo que nós necessitamos. Quando nós falamos na sala dos jovens, na lição dos jovens, nós vamos falar sobre contentamento. Se você quiser dar uma olhada lá, numa assistida, você também vai ter a ideia dentro da lição do que é contentamento, do que é estar contente, satisfeito, se deleitar nas vontades, ou se deleitar no Senhor, como diz o Salmo de número 37. Então nós precisamos tomar cuidado para que esta busca pela prosperidade não seja o objetivo principal ou prioritário da nossa vida. Tá bem? Ponto de número 2, nós falamos também qual a fonte da autoridade na vida do crente. Nossa palavra tem poder. Então nós precisamos sempre tomar cuidado. Veja, essa questão também da palavra do crente ter poder é uma realidade. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, principalmente quando nós falamos de outros ou com outros.
tá bem? Porque as nossas palavras podem ajudar, mas também as nossas palavras podem prejudicar. Tá bom? A Bíblia nos ensina que de uma fonte não pode sair dois tipos de água, jorrar dois tipos de água, água doce ou água potável e também água saloba, como diz, né? Uma água insalubre, uma água que nós não conseguimos beber. Então, uma fonte sadia, ela produz água potável. Uma fonte doente, ela vai pôr água aí para fora que nem os animais conseguem fazer uso dela. Tá bom? E nessa questão, a nossa palavra tem poder. Os adeptos da teologia da prosperidade acreditam que a palavra do crente tem a mesma autoridade que a inerrante palavra de Deus. É aonde nós encontramos, e são esses excessos nestes ensinamentos que não condizem com a doutrina bíblica, com as sagradas escrituras. Veja, eles chegam ao absurdo de comparar a minha palavra, aquilo que eu falo, com o que Deus inspirou, daquilo que ele falou, cerca de 40 homens inspirados por Deus, cerca de 1.600 anos, para se fechar um canon bíblico, para se fechar o canon bíblico. Então, cerca de 40 homens Deus inspirou para que eles escrevessem as suas sagradas escrituras. E os adeptos da teologia da prosperidade, eles simplesmente chegam agora a afirmar que a tua e a minha palavra têm a mesma autoridade que a palavra de Deus. Ora, irmãos, isso é inconcebível, porque o escritor já coloca aqui, inerrante palavra de Deus. E quando o ser humano pisou nesta terra, excetuando Cristo, que nunca errou nas suas palavras. Ora, e a partir do momento que eu acredito que a minha palavra tem a mesma autoridade que a palavra de Deus, eu não posso usar o termo inerrância, infalibilidade para a palavra de Deus, porque eu erro, eu sou falível e uma infinidade de coisas que demonstram a minha humanidade, a minha limitação humana. Então, nossa palavra tem poder? Sim, mas alguns deram uma ênfase exagerada nesta questão e passaram a determinar e passaram a acreditar. Alguns até ficavam falando, sabe como aquela questão, se eu começar a falar alguma coisa com aquilo que eu acredito, vai acontecer. Ora, e ninguém vai falar assim, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais sadio na fé, eu quero ser mais conhecedor da... Não. A maioria vai, né? Eu conheci pessoas que colocavam o pé em cima de um pneu de um carro estacionado e começavam a orar, pedindo que aquele carro fosse, decretando que aquele carro seria dele. Eu vi isso. Então nós precisamos tomar cuidado para que esses exageros não façam parte do nosso pensamento cristão. A minha palavra tem poder? Sim, mas nunca será. É infinitamente incomparável a autoridade da palavra de Deus, tá bem? Veja quando a minha palavra é autoridade, quando eu falo em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aí a minha palavra tem autoridade e tem poder, porque ela está chancelada pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está carimbada, ela está reconhecida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a minha palavra tem poder. Mas a partir do momento em que eu expresso somente os meus desejos e aquilo que eu penso, tá, ela perde totalmente, vamos dizer assim, o poder na questão de autoridade divina. Então, veja, a autoridade do crente está nas suas palavras e quando suas palavras estão mergulhadas, veja que agora já não há mais tanta água no vinho, tem a minha palavra, mas o suco de uva é em quantidade, em volume muito maior do que a minha palavra. Por quê? Eu estou citando a palavra de Deus, eu estou falando na palavra de Deus e automaticamente eu estou falando de Deus, eu estou falando de Cristo. E aí a autoridade vem, por quê? Porque não é a minha palavra, mas a palavra de Deus. Quando não acontecia, qual
qual era a desculpa ou qual era o ataque destes apregoadores da doutrina da teologia da prosperidade? Tudo é decorrente da falta de fé. Por que a pergunta? Porque uma das saídas deles era que a pessoa que não recebeu, mesmo doando a eles uma fortuna, porque ninguém trabalha ali pela fé, né? Sempre vai ter uma ofertinha gorda, né? Sempre vai ter, você vai ter que fazer um voto de fé, coisa que a Bíblia nunca ensinou e nem ensina. E ainda existem pessoas que usam deste artifício, né, para prejudicar a fé do outro. E quando não acontece nada, o que eles dizem? Você não teve fé, a culpa é sua, você pecou. Quer dizer, tudo o que deu errado é culpa do pobre. Do pobre que eu digo assim, do pobre de Bíblia na vida, vamos achar um termo fácil, rápido aqui, que não conquistou. Não é culpa, ele não estava falando mentira, a culpa seria sua. Então veja, tudo é decorrente da falta de fé. Por quê? Tudo de ruim que acontece na vida do crente, como enfermidades e sofrimentos, por exemplo, resultam da falta de fé. Então, esta era uma das explicações que eles davam. Obviamente que aqueles que tinham conhecimento sabiam que tudo isso era mentira, tanto o começo quanto o fim. Sabiam que era mentira. Mas eles diziam que tudo de ruim que acontecia na vida do crente, veja, o crente não podia ficar doente, o crente não podia ser pobre, o crente não podia isto, o crente não podia aquilo. Porém, deixa eu só concluir, eles diziam que tudo isso fazia parte da ausência. O cristão não tinha uma fé suficientemente grande para receber aquilo que ele estava buscando. E, obviamente, que ele saía como bonzinho, né? Saía como bonzinho e o seu bolsinho também saía um pouquinho mais recheado. Mas a culpa seria sempre do crente. Muitas vezes, porém, quando nós levamos esta ideia, essa questão da enfermidade, a questão de sofrimentos, nós vamos ver que quando Jó está na lição, quando Jó fica doente, no seu tempo haviam dois pensamentos, existiam dois pensamentos. O justo era abençoado e o ímpio era amaldiçoado. E de uma hora para outra, Jó vê sua esposa, seus filhos, seus bens e tudo que ele tinha sendo roubado pelo diabo. Quer dizer, ele ficava perdendo todas as coisas. O diabo, não contente e vendo que Jó não se dobrava, ele disse olho por olho, dente por dente, quer dizer, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida, quer dizer, pela sua saúde. E o Senhor disse, então está bem, toque nele, mas não toque na alma, você vai tocar no corpo. E Jó agora está um homem enfermo. Ora, pelo pensamento vigente da época, os seus amigos já vêm interrogar Jó a respeito qual era o pecado que ele havia cometido para estar sofrendo desta maneira. E Jó, ele é insistente na sua inocência. Ele insiste na sua inocência. Ele passa a maioria dos 42 capítulos que você tem no livro de Jó, ele passa defendendo a sua honra, a sua fidelidade a Deus, a sua justiça. Tá bem? Mas os seus amigos, veja que não são inimigos, está a esposa também junto, eles são cruéis com ele, tá? Até a ponto dele jurar determinadas coisas, pedir que acontecesse com ele determinadas coisas, tamanha era a agonia deste homem. Já não bastava ter perdido os filhos, perdido os seus animais, perdido tudo que tinha, agora ele está lançado no pó e na cinza, coçando suas feridas aí com cacos de telha de barro. Então, essa era a ideia vigente. E o Senhor mostra lá no final uma terceira lição. O justo que é abençoado, o injusto que não é abençoado e o justo que, mesmo sendo justo, sofrerá. Por quê? Muitas vezes Deus utiliza o sofrimento para aumentar a nossa fé. E não porque temos falta dela,
Veja, muitas vezes a enfermidade ela pode ser uma vara de fustigar, a enfermidade ela pode ser uma professora. Muita gente fala assim, o deserto é um professor, não é lugar de crente morrer. Também, mas a enfermidade também. Muitas vezes Deus ele vai fazer o quê? Ele vai provar a nossa fé ou aumentar a nossa fé. Através do quê? Dos nossos sofrimentos. Deus utiliza o sofrimento. Nós vamos ver que Deus utilizou nações para corrigir o seu povo. Usou nações para trazer aquilo que ele queria que os judeus aprendessem. Ímpias, nações ímpias. E na nossa vida não é diferente, porque muitas vezes Deus utiliza o sofrimento para aumentar a nossa fé. A nossa fé. Quantas vezes, veja Paulo, por 3 vezes ele disse que orou para que Deus tirasse o espinho da carne. E Deus sempre respondeu que a minha graça te basta. Veja, que não há uma cura, mas há uma capacitação de Deus para que Paulo suportasse o seu sofrimento. É assim também nas nossas vidas. Tá bom? Este é o ensinamento bíblico. Agora, quando nós começamos a pensar que todo mundo fica doente, está em pecado, e quando nós ficamos doentes? Será que nós vamos chegar lá e falar que estamos em pecado também? É aí que está o problema. Tá bom? Porque falar do outro é fácil. O problema é quando o X está na minha vida. O problema é quando a enfermidade ou qualquer tipo de sofrimento está na minha vida. Qual vai ser a minha explicação? Qual vai ser a minha desculpa, porque eu estou passando pelo mesmo que eu acusei como pecador, ou ter cometido algum pecado que provocou a ira de Deus. Então precisamos tomar cuidado. Ponto 2.3, a vontade de Deus. Por quê? Porque Benihim, um dos grandes expositores até, muitas vezes esteve no Brasil, muitas vezes esteve aqui, né? Autor de vários livros, dentre eles um best-seller chamado Bom Dia Espírito Santo, né? Um dos grandes campeões de venda dentro do contexto cristão. Este homem ele chegou a dizer assim, porque o tópico chama vontade de Deus, ele chegou a dizer que nunca, de maneira alguma, você vai chegar diante de Deus e dizer assim, se for a tua vontade, se for a tua vontade. Por quê? Ele diz o que nunca, jamais, em tempo algum, vá ao Senhor e diga isto. Não permita que estas palavras destruidoras, olha que ele chama a oração, seja feita a tua vontade, de palavras destruidoras. Talvez hoje ele já tenha se arrependido disso, não sei, porque é uma situação, é um tipo de ensinamento, de teologia, de livros que eu não acompanho. Tá bem? Quando vou adquirir alguma coisa, eu procuro adquirir literatura cristã sadia. Tá bom? Não é porque está na moda, não é porque todo mundo está falando, e você vai olhar para a vida da pessoa. Se é uma coisa tão boa, por que a sua vida não muda? Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Então essas pessoas não têm uma transformação de vida, pelo contrário, eles começam a ver Deus como um objeto, um cofre bancário, uma agência bancária, onde ele pode tirar, sacar volumes de bênçãos materiais, e Deus está lá para isso. Então este cidadão, ele diz isto, seja, se for da tua vontade, se for a vontade de Deus. Ele chama de palavras destrutivas e diz, nunca permita que estas palavras saiam da tua boca. Agora preste atenção, eu acredito que você tenha lembrado, eu acredito que se você estiver ouvindo agora, você vai lembrar que alguém falou e ensinou a nós cristãos que usássemos estas palavras. Ora, Jesus Cristo no Gólgota, quando ele sente o peso da sua missão, o que ele diz, se possível, passa de mim este cálice, se contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É esta oração que Benihim chama de palavras destrutivas. A oração dominical, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se estas são palavras destrutivas, então Jesus Cristo nos ensinou palavras destrutivas.
Por isso que no início da lição nós vamos ver que heresias, quando são confrontadas com as Sagradas Escrituras, elas não resistem. Veja, como é que eu posso chamar uma palavra de destrutiva se ela saiu da boca de nosso Senhor Jesus Cristo? Tanto a oração dele, quanto a oração que ele nos ensina a fazer. Quanto a oração que ele nos ensina a fazer. Então nós precisamos tomar cuidado. E sempre depender da vontade de Deus. E sempre usar. Quantos de nós tem o costume, a pessoa diz, olha, até amanhã. Aí você fala assim, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, amanhã nós nos encontramos. Por quê? Porque, veja, Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Ele pode curar quando e quem quiser, ou dar graça para lidar com a doença. Então, olha que ideia maravilhosa. A soberania de Deus permite. Veja, existe a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus. Então, Deus, ele diz aqui que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Ele pode curar quando e quem. Ora, esta autoridade ele tem, porque ele é o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porém, ele diz aqui, ele pode curar quem e quando quiser. Porém, em alguns casos, Deus não vai, como eu citei Paulo, Deus vai dar graça para o cristão fazer o quê? Lidar com a doença. Tá bem? Lidar com a doença. Você vai aprender a glorificar a Deus mesmo nessa situação. Veja que ele diz a Paulo que a graça dele bastaria. E mais à frente nós vamos ver, ou em outro lugar, nós vamos ver Paulo dizendo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós entendemos que qual é o fortalecimento que Deus deu? A sua graça, a graça para nós suportarmos. Paulo disse, então eu posso passar por tudo isto. Quando nós olhamos o contexto, e algumas pessoas usam aleatoriamente este versículo totalmente fora de contexto, Paulo está falando de sofrimentos e alguns até extremos. Ele não está usando o versículo capítulo 4, versículo 13, debalde, de maneira alguma, mas ele está falando de situações que podem levar um cristão a viver desesperado. Ele diz, porém, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele já havia me prometido também que a graça dele me bastaria. Na fome, na enfermidade, na pouca roupa, no momento de frio, passar fome, passar necessidade. Veja, passar fome também é um exagero. Por quê? O próprio rei Davi diz, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas ter pouco provento, o alimento ser escasso, não é suficiente para manter um cidadão, uma pessoa, do porte de alguns crentes. Porém, Deus não vai desampará-lo. E vai nos dar graças. Aqui é a questão da cura, aqui é a questão das enfermidades, dos problemas que a teologia da prosperidade ele vai jogar nas costas do cristão e vai dar a ele saídas equivocadas. Sabe o tal do labirinto? Quanto mais você anda, mais você se enrola, você não conhece o caminho e você vai se perder. Bem, você vai se perder. Mas se é uma pessoa que tem costume de fazer trilhas, disso, aquilo, ele sabe se localizar. Ele sabe o que é o norte, ele sabe o que é o sul, ele sabe o que é o leste, os 4 pontos cardeais. Ele vai olhar para o sol, ele vai olhar para as estrelas, para a lua. Ele vai entender, ele vai ter pelo menos uma base que o norteie, uma base de informações que vai nortear o seu caminho e talvez ele consiga sair deste labirinto. Quem não tem, quanto mais anda, mais se perde, mais se enrola. Então, quando nós olhamos para esta questão da enfermidade, Deus pode curar todas as enfermidades? Pode. Todos os seres humanos? Pode. Quando? Qualquer hora, em qualquer lugar, no mundo inteiro. Porém, alguns, Deus vai chamar esse cristão para glorificar a Ele em situações difíceis. E para estas lições difíceis, estas tarefas difíceis, o Senhor nos dá a sua graça. Ele nos capacita a vivermos de uma tal maneira. Se você olhar nas outras lições que nós temos aqui também no canal, você vai ver que nós falamos também sobre isso, nas lições todas as lições
de número 10 estarão juntas no mesmo dia, estarão sendo expostas no YouTube no mesmo dia. Então você pode olhar outras lições que nós procuramos fazer um tema, dar uma ideia só, e uma vai complementando a outra, uma vai completando a outra. E se você puder, você vai ter um leque maior de informações a respeito disso. Então a vontade de Deus, ela tem que ser soberana na minha vida. Eu vou pedir, eu vou orar. Se Deus fizer, amém. Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, eu vou continuar adorando. Porque Jó disse assim, ele disse, Deus me deu e Deus também tomou. E louvado seja o Senhor. E a própria Bíblia diz que Jó não pecou em nenhuma destas palavras. Porque Jó estava cônscio que a sua riqueza, suas riquezas e tudo que ele tinha pertenciam a Deus. Estavam debaixo do controle e da soberania de Deus. Quando foi retirado, ele continuou glorificando a Deus. Quando ele ficou extremamente enfermo, ele continuou confiando em Deus a tal ponto de dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Aí ele complementa, e eu sei também que estes olhos o verão e não outro. Ainda que a sua vida fosse levada, fosse ceifada por causa da enfermidade, ele tinha sabedoria, ele tinha consciência de que ele veria o Senhor. Sendo curado ou não, ele estaria na presença de Deus. Tanto é que quando seus filhos se reuniam, Jó ia fazer sacrifícios a Deus, porque porventura se meus filhos pecaram contra ti, Senhor, eu estou oferecendo sacrifício por eles. É um pai extremamente cuidadoso, cauteloso. Mas por quê? Porque ele era consciente da vontade de Deus na sua vida. Se acontecesse coisas boas, amém. Se aparentemente eram ruins, ele continuava glorificando a Deus. Tá bom? Então Deus é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Ele pode fazer? Pode. Ele vai fazer? Não. E onde ele não fizer, ele vai dar graça suficiente para que eu e você consigamos transpor este deserto. E se nós sairmos, amém. Se nós ficarmos lá dentro, amém. O importante é que nós veremos, como Jó disse, nós veremos ao Senhor e estes olhos o verão e não outro. Amém? Deus é bom e não quer ver o nosso sofrimento, mas em tudo há um propósito e somente Ele pode determinar se vai atender ou não a nossa petição. E onde está esse propósito? Olha, muitas vezes Deus utiliza o sofrimento. Então, a ideia é que não pensarmos que Deus está sendo ruim ou nos castigando quando uma coisa adversa acontece na nossa vida. Pelo contrário, procurarmos saber qual o propósito de Deus. Então, não é por que a pergunta, mas para quê? Qual a finalidade disto na minha vida? Por que Deus permitiu? Então, Deus tem um propósito. Então, não é por quê. Porque é dúvida. Ponto de interrogação. Agora, quando eu pergunto para quê, é uma pergunta também. Porém, não é uma questão de dúvida, é uma questão de certeza que determinada coisa aconteceu na minha vida com um propósito. Seja para me fortalecer, seja para me ensinar, seja para me instruir, seja para que a minha dependência de Deus aumente. É uma infinidade de propósitos que Deus pode agir na minha e na sua vida. Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos ingratos com Deus. Não sermos ingratos com Deus. Terceiro e último tópico, crenças e práticas, a perspectiva eterna ou terrena. Aqui já não é uma pergunta, né? Mas é uma frase que nos é trazida assim, olha, perspectiva eterna, quer dizer, ponto de vista voltado para a vida eterna ou para a vida terrenal? Para o eterno ou para o efêmero, para o passageiro, para o de pouca duração? Para o eterno ou para as vaidades? Então nós precisamos nos localizarmos nisso.
Nós precisamos nos localizar. A teologia da prosperidade anuncia o que as pessoas desejam ouvir. Isto é, 100% das falsas doutrinas, ela vai ser constituída do desejo do povo. Dê uma olhada no deserto quando Moisés está no monte orando. Quando o povo força Arão cedendo, o que ele faz? Me deem o ouro de vocês. Então, de onde saiu o material para confeccionar o bezerro de ouro? De todas as peças de ouro que a população tinha. Então, cada um trouxe aí um bocado de ouro, foi derretido. Ele chega, Moisés, a explicação de Arão. Eu joguei no fogo e saiu isso aí. Não tem como, não tem uma forma lá dentro. Se ele simplesmente joga esse mineral, o ouro, no fogo, ele vai desmanchar, ele vai derreter, o ouro derrete. E ele vai se espalhar pelo chão no meio das brasas. É óbvio que não. Aquele ouro foi burilado, foi trabalhado, foi confeccionado, foi pensado de uma forma que se daria a ele. Veja, e tudo aquilo depois aparece em 2 mais à frente, quando os reinos são divididos depois da morte de Salomão. Aparecem mais 2 agora. Veja que todo ídolo, eu aprendi essa máxima há muito tempo, todo ídolo, ele é constituído do desejo do povo. Seja não cristão, sejam os cristãos que dão um valor excessivo a determinadas coisas e faz deles ídolos, seja homem ou não, seja humano ou inumano, ou um objeto, não interessa. Os ídolos são feitos do desejo do povo. E nós precisamos tomar cuidado, porque a teologia da prosperidade anuncia o que as pessoas desejam ouvir. Então, a partir do momento em que eu alimento determinada ideia, determinado pensamento, isso vai passar a fazer parte cada vez mais da minha vida. E tornando-se prioridade, Deus agora já não é mais a prioridade da minha vida. A vontade de Deus não é mais a minha prioridade. E, obviamente, tudo que eu coloco também diante, ou adiante, ou à frente de Deus na minha vida, é idolatria. É idolatria também. Então precisamos sempre esperar e confiar na vontade de Deus. Terceiro e último tópico. Nós já estamos no terceiro tópico. Concluindo, influenciados por essas mentiras, muitos se rebelam contra Deus diante das mazelas do mundo. Veja, não é incomum. Aprendemos com Adão. Sabe, isso é uma síndrome, é algo que nós trouxemos de Adão. Quando Adão é pego em flagrante delito, o que é que ele faz? Ele não assume a responsabilidade dele. Ele simplesmente diz, a mulher que o Senhor me deu. Veja, ele culpa a mulher e culpa a Deus também. Como se dizendo, eu não te pedi nada, o Senhor me deu, aí o que ela fez? Então veja, quando os homens caem, Eva aprende rapidinho. Ela olha para o lado, olha para o outro, a serpente. A serpente me enganou. Ou seja, ninguém, a serpente olha para um lado, olha para o outro, não sobrou, vai sobrar tudo para mim, não tem mais ninguém, só tem nós 3 aqui. Então veja a situação, mas Deus não tem o culpado por inocente. E cada um teve a sua devida reprimenda, a sua devida correção, e passaram a ter coisas na sua vida que não existiam antes. Mas Deus teve que corrigi-los desta maneira. E nós aprendemos com ele. E quando nós somos enganados por essas falsas doutrinas, quando nós somos enganados, qual é a nossa tendência? É fazer o quê? Culpar ou se rebelar. Ninguém deixa de seguir o falso profeta, mas ele deixa de servir a Deus. Ele abandona a igreja, ele abandona os cultos, ele abandona Deus. E tudo que é referente a Deus. Isso acontece com a maioria esmagadora das pessoas que são enganadas pelas falsas doutrinas. Sabe? Aqui, se rebelam contra Deus diante das mazelas. Quer dizer, quando essas desgraças acontecem na vida da pessoa, ela simplesmente não vai se voltar para o que trouxe aquilo para a sua vida. Ele vai se voltar contra Deus. E isto é um engano terrível, porque o único que quer nos ver bem, agora falando,
quer nos ver bem, é Deus. Ele não tem prazer, nós já dizemos aqui, a lição já nos diz, ele não tem prazer no sofrimento, mas ele tem propósitos em determinadas coisas. E a partir do momento em que nós não entendemos isso e nos rebelamos contra Deus, nós estamos também indo contra os seus propósitos. Aquilo que ele predeterminou, ele traçou um plano, nós estamos atrapalhando no plano de Deus. E nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós não podemos nos deixar ser enganados pelas falsas doutrinas, tá bem? Então, o engano, veja, nós não podemos, vamos agora ficar com a palavra engano. Nós precisamos de uma base sólida de doutrina, nós precisamos de uma base sólida de adoração, nós precisamos de uma base sólida, e isto vai nos dar onde? Na presença de Deus e na sua casa de oração. A partir do momento em que nós não temos isso, nós seremos facilmente enganados pelas falsas doutrinas. E nós vimos na conclusão que, quando nós somos enganados, a maioria de nós temos a tendência de nos rebelarmos contra Deus. Viramos as costas para Ele, para a sua casa, para a sua palavra e para o seu propósito. Aquele plano que Deus tem na minha e na sua vida. Então nós precisamos tomar cuidado. E qual é a melhor forma de nós não sermos enganados? É estarmos preparados para todas as coisas, para tudo que vier. E tudo que vier, seja de bom, seja aparentemente ruim, nós vamos dizer o quê? Louva, como disse Jó, e louvado seja o Senhor, louvado seja Deus.